Oi gente, tudo bem com vocês? Na semana passada eu postei um vídeo sobre fisioterapia pélvica que eu tô fazendo com a Tati Martins, que é minha fisioterapeuta. Ela tá vindo aqui em casa por conta do isolamento social, a gente tá fazendo o atendimento domiciliar. E eu estou fazendo sessões de fisioterapia pélvica para prevenção da laceração no parto. Como vocês sabem, no meu primeiro parto eu tive uma episiotomia desnecessária e nesse eu não quero episiotomia, então eu tô me preparando porque eu também não quero uma laceração. E nesse vídeo a Dandara Sobrinho disse: Mônica, por favor, faça vídeo com ela ensinando a gente a fazer os exercícios com bola e sem bola. Obrigado. E a Josélia Andrade escreveu: o vídeo foi ótimo, obrigada por expor minhas dúvidas. Será muito bom ver a Tati demonstrando alguns exercícios. E na semana que vem a gente traz os exercícios que você pode estar fazendo com a bola também, mas o de hoje é sem bola. Então, agora quando a gente está pensando em mobilidade da coluna lombar, o que nós podemos fazer para esse exercício? Primeiro, nós nos posicionamos de 4 apoios, observamos sempre em que largura tá as minhas pernas, para ela ficar mais ou menos alinhada com o meu quadril. A gente sustenta um pouquinho o nosso abdômen para não deixar ele caído em direção ao solo. A gente sempre usa para adaptação um travesseiro para apoiar os joelhos, travesseiro para apoiar as mãos, a toalha mesmo. O que eu vou fazer? Vou inspirar pelo nariz, então eu puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca e levo a minha coluna toda como se eu quisesse encostar ela lá no teto. Levei a coluna toda e eu vou pedir para a Mônica olhar como se ela estivesse olhando em direção às coxas dela. Inspiro de novo, solto o ar, volto, faço uma mecânica como se eu tivesse empinado o bumbum e olhado lá para frente. Inspiro, solto o ar, subi. Cresço o máximo que eu posso, como se eu quisesse encostar lá na frente, lá em cima, lá no teto. Inspiro, solto o ar, mobilizei. Aqui eu trabalho bastante a mobilização de coluna, então eu estou trabalhando qual exercício? Pode ir fazendo, Mônica. Estou trabalhando mobilização de coluna, já aproveito e estou trabalhando a respiração para o parto, tento trabalhar um movimento mais concentrado, tento trabalhar um movimento mais limpo, mais suave. Essa é uma das alternativas que nós podemos utilizar. Quantas vezes eu posso fazer? Eu falo que gestante não deve se cansar uma vez de 10 repetições. Porém, se eu cansar antes, cansei o meu joelho, tá doendo o meu punho, tá incomodando um pouquinho a minha lombar, paro, descanso. No dia seguinte eu tento fazer um pouquinho mais de vezes, aproveitando a posição que ela tá. A gente usa um exercício para você estender os membros contralaterais. Então eu vou usar o braço de um lado e a perna do outro. Eu vou estendê-lo como se um fosse encostar na parede de trás e o outro fosse encostar lá na parede da frente, para a gente trabalhar bastante essa questão de estabilidade. Isso. O que a gente vai trabalhar? Olha só o que acontece com a coluna. Vamos sustentar um pouquinho melhor a sua lombar. Ajusto a minha cabeça como se eu quisesse olhar um pouquinho mais lá embaixo, mais lá no travesseiro. Isso. A tendência é que o que aconteça? Meu quadril queira girar. E aí eu vou pedir para ela fazer esse crescimento. Cresce a sua lombar, cresce, cresce, cresce. Respiro, solto o ar, voltei e trouxe as pernas de novo lá no apoio. O que eu tenho que ficar de olho? Se eu não estou deixando a minha lombar cair muito lá em direção ao solo, eu tento deixar ela um pouquinho mais estável, um pouquinho mais retinha. E a minha linha, o meu olhar, ele tem que ser lá para o solo. Por quê? Porque a gente vai tentar manter a cervical mais neutra, mais relaxada. Gira um pouquinho o seu quadril. Isso, levanta um pouquinho mais a perna. Posso contrair um pouquinho o meu abdômen para ele me ajudar na sustentação. Corrijo um pouquinho. Isso. E aí elevo. Exato. Vou controlando o giro do meu quadril. Estendo bem a perna. A gente pode até estender um pouquinho ainda mais o seu braço, como se eu fosse alcançar mesmo. Inspiro, solto o ar e volto. Esse exercício, ele cansa um pouquinho mais, concorda, Mônica? Uhum. Ele cansa um pouquinho mais. Então, às vezes, quanto tempo eu fico lá em cima? Como é que é a minha estabilidade? Como é que eu vou fazer? Quanto tempo eu fico? Respiro, solto o ar, voltei.
Como ele cansa um pouquinho mais, quantas vezes eu posso fazer menos que o anterior? E eu não preciso fazer os dois na sequência. A gente faz muito alongamento. E esses alongamentos, na maioria das vezes, a gente usa a bola. Como que eu posso fazer um alongamento sem a bola? A Mônica vai ficar em uma posição como se ela estivesse apoiando sobre a bola, que a gente vai apoiar daí sobre o puff, apoiando sobre a bola e alongando a região de paravertebrais dela, que é a região ao lado da coluna. Se não tiver puff, não tem problema, pode ser no sofá, isso. Ah, mas eu quero colocar um pouquinho pra frente. Aqui. Então são exercícios, relaxa mais o seu braço. A gente vai colocar todo o peso em cima do braço? Não, a gente vai dividir um pouco do peso na perna também. Senta um pouquinho lá atrás. Tá muito difícil, porque eu tá apoiado mais lá no antebraço, traz um pouquinho mais próximo a você. E eu vou continuar fazendo a respiração. Então, inspiro pelo nariz e solto o ar pela boca. Na hora de soltar o ar, eu soltar o ar bem longo, porque isso a gente vai trabalhar muito, tanto na parte do puerpério, logo após o bebê nascer. Então a gente consegue voltar a trabalhar nossa mecânica respiratória para melhorar diafragma respiratório e diafragma pélvico. Posso inspirar e expirar. E a gente usa muito no trabalho de parto. São exercícios fáceis de fazer. Quanto tempo eu fico assim? Eu falo que não existe um tempo, varia de cada gestante. Então você pode ficar lá às vezes 10, 20 segundos, voltar. Só tem que ficar confortável os joelhos, não pode doer a lombar, não tem nada que possa doer. Na hora de voltar, eu volto como se fosse no gatinho, voltando aos poucos, subindo e me posicionando de novo. Então isso é algo que eu posso trabalhar bastante, só dividindo sempre o peso. O que mais nós podemos fazer aproveitando que a gente está aqui? Algo que todo mundo fala muito, que as mulheres usam principalmente no terceiro trimestre gestacional, que é o cócoras. Então pensando na abertura de quadril, pensando no fortalecimento de membro inferior, associado sempre à respiração. Então todos os exercícios eu vou inspirar pelo nariz, expirar, soltar o ar comprido, grandão pela boca. Quando a paciente já pratica há muito tempo, ela fica sozinha. Ela não precisa do apoio de um puff, ela não precisa do apoio do sofá. Se eu consigo, ótimo. Eu gosto de sempre ter por perto, porque na hora dela levantar, ela pode usar como apoio. E aí não precisa só das pernas. O que mais acontece? Às vezes a paciente me pergunta assim, será que tem algum problema se eu fico mais na ponta dos pés? Porque eu não consigo apoiar o pé no chão. O pé no chão me cansa, às vezes ela tem algum encurtamento de panturrilha. Não tem problema. Coloca lá um apoio, eu posso colocar o travesseiro como se fosse um calço embaixo dos pés, para que eu consiga manter naquela posição. Consigo ficar com a perna mais aberta? Posso? Ótimo, encaixa o abdômen. Ah, eu consigo ficar só 10 segundos, tem problema? Não tem, hoje tu fica 10 segundos, amanhã tu fica 12, depois tu fica 13. Eu falo que eu gosto que as pacientes levantem antes de fadigar. Então eu não gosto da fadiga para gestante, principalmente no último trimestre. A maneira correta de levantar é você usar mais os seus braços e a perna, não o tronco. Lembre-se que eu não posso levantar com a minha coluna, eu tenho que levantar com as minhas pernas. Eu estou aqui com o puff só para ele me apoiar. Então eu coloco mais força nas minhas pernas, levemente força nos braços e levanto. Agora a gente vai falar um pouquinho de mobilidade pélvica. Então, falando de mobilidade pélvica, as pessoas imaginam só que a gente só pode fazer mobilidade pélvica na bola. Não, eu posso fazer mobilidade pélvica em pé. Como que eu posso fazer em pé? Então eu separo meus pés mais ou menos na largura do meu quadril, os pezinhos voltados para frente, e aí eu posso fazer os meus balanços. Posso ou apoio a mão na cintura, ou posso deixar a mão ao lado do corpo, isso não vai fazer diferença. Aqui, o que a gente vai fazer? O que eu quero que a Mônica faça? Eu quero que ela inspire pelo nariz, expire pela boca e leve o quadril como se o meu quadril fosse uma peça mais separada, que eu não mexesse tanto o tronco e eu mobilizasse mais o meu quadril indo de um lado para o outro, pensando bem nessa mobilidade.
concentrando para me imaginar onde está meu assoalho pélvico, que é o músculo lá embaixo, pensando em dar um pouco mais de movimento para o meu quadril. Então eu levo o meu quadril de um lado para o outro. Inspiro pelo nariz, solto o ar bem comprido pela boca e vou fazendo um movimento de balanço pélvico. Eu indico para vocês fazerem esse balanço pélvico em frente ao espelho. Às vezes facilita nos primeiros movimentos. Posso fazer o que mais, além do balanço pélvico? A gente fala que a gente pode fazer o encaixe do quadril. Como que é o encaixe do quadril? É como se eu estivesse fechando um zíper aqui na frente para me encaixar um pouquinho o meu quadril na frente e empinar o meu bumbum atrás. Trago o meu quadril na frente, encaixo, isso, empino o meu bumbum atrás, menos movimento de tronco, levo mais, isso, o quadril. Posso fazer uma leve flexão de joelho? Posso, não tem problema, desde que eu esteja trazendo o meu quadril para frente, como se eu estivesse fechando um zíper e empinando o meu bumbum atrás. Isso. Controla a respiração. Expira grandão quando eu estou soltando o ar. Na físio, ela fica de máscara, então isso dificulta um pouquinho a respiração. Vocês não precisam estar de máscara, já que eu estou em casa. E eu posso trabalhando essas mobilidades. O que mais eu posso trabalhar? O círculo. Então, inspiro pelo nariz, solto o ar pela boca e vou desenhar um círculo no chão com o meu quadril. Isso, sempre concentrando, pensando na minha mecânica respiratória. Nada de sentir dores. A Mônica tem uma hérnia de disco lombar. Então tem algumas coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Para outras pacientes, a gente passaria às vezes alguns outros exercícios, mas esses não a incomodam e vocês também podem realizar. Inspiro, solto o ar, vou fazer do outro lado. Outro giro, do outro lado. Ombros relaxados, mantenho o crescimento. E tento mobilizar mais separadamente que eu posso o meu quadril. Quanto mais eu conseguir deixar o meu tronco mais paradinho e conseguir mobilizar mais o meu quadril, melhor. Enquanto a Mônica vai fazendo, vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente fala bastante de alfabeto, né? Então a gente costuma falar bastante do alfabeto. Olha, vamos fazer uma mobilização na bola como se fosse um alfabeto. É bem comum. Ainda mais quem conhece a Ali, que é a doula. Então ela fala para todos os pacientes dela, e que bom que ela fala, do alfabeto na bola. E às vezes a pessoa fica bem triste porque ela não tem a bola, ou às vezes nesse momento ela não vai adquirir a bola, enfim. O que a gente pode fazer? Eu estava conversando isso com a Mônica antes. A gente pode fazer isso em pé, mas eu consigo fazer o alfabeto, é o alfabeto mesmo. A, B, C, D. Eu vou praticar esse alfabeto como se eu quisesse desenhar ele com o quê? Com a minha pelve. Então é como se eu quisesse fazer o desenho do A, a escrita do A. O B é o imaginar o B, ter um raciocínio e pensar, como é que eu faria o B? Eu desenhar o alfabeto, eu fazer uma escrita dele. Assim eu vou fazendo do A e todas as letras seguintes. Então a Mônica vai fazer assim até o D para a gente ter uma noção de como que é. Inspirei, soltei. E você vai imaginar a construção dessa letra, pensando nessa mobilidade. Isso trabalha o quê? Consciência corporal, trabalha conscientização e assoalho pélvico. Vou tentando trabalhar de uma forma. Posso fazer isso todos os dias? Deve fazer mobilização
todos os dias. Algo que mobiliza bastante, bem legal, são as danças. Então eu posso fazer dança também, mas a mobilidade é espetacular. Então eu não preciso trabalhar só isso. A gente trabalha bastante isso na bola, mas ela também faz em pé, não é algo que é novo. Alguma contraindicação? Só se causar dor. Então eu estou fazendo algum movimento que está me restringindo ou está me causando dor. Aí eu minimizo. Se não, a gente pode fazer todos os dias, tirar um tempinho para fazer os nossos exercícios. Então, como que eu posso praticar minhas respirações? Pode ser no momento da sua meditação, quem medita, no momento de você conversar com o seu bebê, mas enfim, quando eu pensar em respiração, como é que eu posso treinar essa respiração? Posso treinar deitada, posso treinar sentada, posso fazer isso numa posição de meditação, ou sentada na cama, no sofá, no puff. O que eu vou fazer? Eu sozinha, fazendo em casa. Eu posso colocar a minha mão na região abdominal. Quando eu inspirar, quando eu puxar o ar, é como se eu quisesse aumentar o meu tórax ou o meu abdômen, soltar ele e voltar lá na posição normal. Isso. Leva menos o seu ombro na orelha e direciona mais o ar para a sua região torácica e para a sua região abdominal. Eu não preciso prender um pouquinho. Pode inspirar, como se eu estivesse contando 1, 2, solta o ar. E no soltar o ar a gente tenta contar até 4. Inspiro, 1, 2, solto o ar, até 4. Inspiro, 1, 2, soltei o ar, 1, 2, 3, 4. Inspirei. Isso trabalha o quê? Trabalha melhor oxigenação, o meu relaxamento, então é uma ótima alternativa para a gente fazer antes de dormir. Durante os exercícios a gente utiliza bastante. Na hora do trabalho de parto, que eu estou numa contração, eu uso essa mecânica respiratória. Então a gente já está fazendo um trabalho pensando no trabalho de parto, pensando em melhorar o meu sono, pensando em relaxamento. A gente tem vários objetivos quando a gente pensa em respiração. Por isso que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, por isso que ela tem que fazer parte dos nossos exercícios. Assim como hoje eu indico muito para as pacientes a questão de ter um tempinho só para você, para o seu bebê, para ter esse canal, essa conexão. Então fica a dica. Hoje a gente falou bastante, mostrei alguns exercícios. São alguns exercícios que a gente aproveitou, que são os que a Mônica pode fazer, que são sem bola, que vocês podem realizar. E se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Sempre pensando que o trabalho de parto é um momento, mas até eu chegar no trabalho de parto, eu tenho que me manter ativa, sem dor, eu tenho que me manter bem. E não é só o trabalho de parto, eu falo para as gestantes. Eu também tenho que pensar que eu tenho um puerpério, que é tão ou mais importante do que o trabalho de parto. Então eu preciso estar bem no meu puerpério, né? Porque aí eu tenho alguém que depende ainda mais de mim. Por isso que a gente se prepara para o parto, mas a gente tem que lembrar que essa preparação para o parto, ela também vale para o pós-parto. Eu tô amando fazer fisioterapia pélvica, já tô sentindo o períneo mais relaxado, já tô conhecendo melhor meu corpo, tô tendo uma consciência corporal avançada a cada sessão que eu faço. Então eu super recomendo que você procure também uma fisioterapeuta que faça fisioterapia pélvica destinada a gestantes e puérperas, que é o caso da Tati. Escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esses exercícios, se você quer assistir o vídeo de exercícios com bola e se você quer saber mais sobre o Epinô, porque eu vou falar mais dele também. E agora eu quero saber de você, você tá fazendo algum acompanhamento de preparação para não laceração? Você já sabe o tipo de parto que você vai ter? Escreva aqui nos comentários. Agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!